Já pensou você tratar seu pai de qualquer forma? Como você acha que seria o resultado disso? Imagina o pai te tratar com todo carinho, ter paciência com você, relevar seus erros para te dar tempo para você aprender, te ensinar o caminho certo, a fazer escolha certa na vida, para te poupar de todo o sofrimento. Trabalhar duro para que você tenha o melhor em casa. Dar atenção à sua mãe como se deve, amar você, defender você e você tratá-lo mal? É isso que muita gente faz com Deus. Pede que Deus faça isso, faça aquilo, como diz a palavra de Deus. Então, comeram e se fartaram bem, pois lhes cumpriu o seu desejo. Não refrearam o seu apetite. Ainda lhes estava comida na boca, quando a ira de Deus desceu sobre eles e matou os mais robustos deles e feriu os escolhidos de Israel. O povo só olhava para si mesmo, suas próprias vontades. Nada mais importava. Só queriam que sua avidez de querer as coisas se resolvessem. Eles não consideravam Deus, por toda a sua manifestação, força e poder que realizou. Reclamavam de todas as dificuldades que o deserto tinha. Achava que aonde estavam era melhor do que aonde Deus estava levando. A revolta deles era tão grande em ter saído do Egito por deixar de ser escravo e, vamos colocar aqui entre aspas, correr risco de vida pelo ódio que os egípcios estavam tendo deles. Eles acreditavam mais no amparo dos egípcios, sendo escravos, do que de Deus. Remover eles daquele meio. Eles sabiam que Deus mexeu em algo que, vamos dizer assim, delicado. E eles não acreditavam que Deus seria o suficiente. Por isso, viviam com suas murmurações, queixas, rebeldias, em querer tudo o que haviam deixado. Ora, eles tinham que atravessar o deserto. E no deserto havia suas dificuldades, como sempre. E eles não queriam que Deus permitisse as dificuldades do deserto. Queria que o deserto tivesse tudo o que havia no Egito. Ora, o Egito era um lugar promíscuo. Eles eram escravos, odiados por serem tantos que os egípcios temiam a força dessa grande multidão. Mas mesmo assim, lá eles estavam acostumados com o que eles faziam. E Deus queria apresentar a todo aquele povo escravo uma nova vida. E você sabe que uma pessoa que viveu anos de escravidão não sabe se comportar. Então, Deus se apresentou paciente, ensinou esse povo, mas eles não quiseram largar o Egito de dentro deles. Não queriam se desafiar para uma vida melhor, mesmo que o povo havia visto tantas maravilhas, revelando assim que eles eram especiais para Deus. Eles desconsideraram completamente Deus. E isso irritou a Deus. Mas e aí? Será que eles temeram a Deus com a sua ira? Vou ler aqui em Salmo 78, versículo 31, diz assim: quando a ira de Deus desceu sobre eles e matou os mais robustos deles e feriu os escolhidos de Israel, com tudo isto, ainda pecaram e não deram crédito às suas maravilhas.
Ah, se eu fosse Deus, já teria desistido desse povo. Mas Deus não é como nós. Ele mantém a sua palavra, a sua promessa, ainda que ele mesmo tenha que sofrer muito com isso. Ele fez uma promessa a Abraão e não esqueceu dela. O povo não temeu quando Deus feriu os escolhidos de Israel. Continuaram a pecar. E como foi esse pecado? Não deram crédito às suas maravilhas. Será, ouvinte, que você tem sido assim? Dar mais crédito às ameaças das pessoas? Será que você é esse tipo de gente que Deus fez tantas maravilhas, mas ainda você acha que Ele não é capaz suficiente de te resguardar diante dos que dizem por aí? Pense. E aí, pensou? Ah, por favor. Algo tão simples de se fazer. Você não fez? Por que resistir tanto assim? Por que se achar tão perfeito? Se o que você tem vivido em tantas situações mostrou que você já teve problemas com os outros. Por favor, ouvinte, não sejas assim. Sabe o que acontece quando você insiste em fazer as coisas do seu jeito? Esse jeito aí de continuar no erro. Tá escrito assim: por isso consumiu os seus dias na vaidade e os seus anos na angústia. Ou seja, Deus está dizendo o seguinte: ok, você não quer que eu te ajude? Então vou respeitar. Eu insisti, tive paciência, dei tempo. Como vai ser então os seus dias? Consumido os seus dias na vaidade, na futilidade, e os seus anos na angústia. Você vai chegar no fim da sua vida e você vai ver, poxa, que vida! O que eu trouxe até aqui? Não constituí família, não constituí em mim uma pessoa de bem com a vida. Não tenho nada. Só angústias e mais angústias. Pois é. Eu vou dizer uma coisa para você. Eu não quero que Deus me deixe com os meus problemas. Eu quero sim que Ele interceda, que me cuide, que me ensine. E por isso, todos os que querem, aceitam. Então, a orientação divina, essa orientação que Ele dá, que é a vontade de Deus, a gente sabe que é a melhor.